Retornando agora ao nosso terceiro e último bloco, agradeço a participação do Dr. João Américo, presidente da Comissão de Processo Penal da OAB Caruaru, Dr. Adriel Moura, nosso secretário da diretoria da OAB Caruaru, e também o presidente da Comissão de Direito Penal, Dr. Diego Cândido. Bom, eu gostaria agora de ouvir, Dr. Diego, a respeito desse assunto que Dr. João Américo acabou de debater, assim como o Dr. Adriel, a respeito das audiências de custódia e dessa virtualização, Dr. Diego. Isso, exatamente, Fernando. Na verdade, as audiências de custódia, elas deixaram de acontecer, né? Tendo em vista que o preso em flagrante ele não é apresentado ao magistrado, e isso, de certa forma, leva um prejuízo, em alguns casos, de eventuais ilegalidades que não serão vistas pelo magistrado. E a não realização da audiência de custódia, ela acaba contrariando o disposto do artigo 310 do Código de Processo Penal, com a nova redação do pacote anticrime, bem como assim falou o doutor João Américo, né, bem como as garantias fundamentais previstas na Constituição, né? E o CNJ, ele acabou vetando essa possibilidade da realização das audiências de custódia de forma por videoconferência, né? Porém, acabou autorizando as audiências dos processos de conhecimento, né? E os presos em flagrante levando um prejuízo, né, com essa decisão do CNJ, onde, na minha opinião, era mais fácil, mais viável, mesmo com uma qualidade baixa, termos uma audiência por videoconferência do que não ter, né? Pelo menos nesse momento de pandemia. E com isso, com o tempo, iria se aprimorando, né, essa questão dessa audiência por videoconferência, mas é melhor ter uma baixa qualidade do que não ter, como vem ocorrendo. Perfeito, doutor Diego. Tem aqui a participação da doutora Lucimere Passo, doutor Ramon Barros também, que eles dizem o seguinte: Lucimere, concordo com o doutor Adrielmo, que teremos de criar protocolos eficazes e céleres, porque se já vimos sob a égide de uma certa insegurança, se já vivemos sob a égide de uma certa insegurança jurídica, não é possível que isso se estenda ao processual. E doutor Ramon Barros disse que a audiência de custódia deveria estar sendo feita presencialmente, com o uso de máscaras e distanciamento seguro. Isso é perfeitamente possível e necessário. Eu também concordo, doutor Ramon. Eu acho que teria como fazer essa audiência de custódia, porque, como eu falei no início da nossa live, restaurantes e bares estão abertos, né? Então, por que o nosso fórum, a Casa da Cidadania, a Casa da Justiça, nesse momento encontra-se fechado? Por mais que exista o processo judicial eletrônico, mas nada substitui ao contato físico presencial. Lembrando que a OAB ela preza para que o contato seja feito com toda a segurança, com máscara, uso de álcool gel é muito importante, né? E praticar o distanciamento. Porém, tem situações como, por exemplo, a audiência de custódia, como o João Américo bem falou, um direito nosso, né, do cidadão, não é um benefício para aquela pessoa que está sendo acusada de um crime, mas sim para toda a população, nesse momento, encontra-se ameaçada. Nesse caso, nesse período agora de pandemia, qual a perspectiva, doutor Adrielmo, nesse pós-pandemia? Isso vai demorar muito? Quando nós retornarmos ao período normal do nosso dia a dia, muitas dessas coisas irão ficar, como a videoconferência. Qual é o seu balanço desse pós-pandemia, doutor Adrielmo, quando surgir, né? Na verdade, qual a sua perspectiva? Citando a lei de execução penal, se você for olhar o artigo 52, que fala sobre o RDD, o regime disciplinar diferenciado, já nos seus incisos ele já vê a previsão de preferencialmente, o termo utilizado no artigo é preferencialmente, as audiências serão feitas por forma remota. Essa lei é a lei do final do ano, conhecida como Lei Anticrimes. Ou seja, veja que a gente tem um primeiro passo ali naquela lei, porque o que acontece? Aquela legislação do RDD, ela foi criada em decorrência do maior criminoso que nós temos no Brasil, que se chama Fernandinho Beiramar. Ela foi criada em questão dele, e quando se fazia uma transferência dele de uma unidade prisional para outra, ou então levava-se ele para uma audiência, chegou-se a dizer que gastava-se mais de R$50 mil em diárias, logística, segurança, fazendo com que haja a audiência agora de forma remota.
Se qualquer um dos presos do RDD precisar de uma audiência, vai ser na forma remota. Veja que a própria legislação já está caminhando a passos largos para a implementação das audiências remotas. Então, na legislação já tem relato disso. Eu acredito fielmente que nós vamos caminhar a curto prazo para que as audiências, em grande parte, sejam remotas. Seja com os clientes dentro do seu escritório, seja no próprio presídio. Eu me lembro de um projeto que foi criado na PJPS, isso em 2008 ou foi 2009, para ter uma sala de audiência lá dentro do presídio. Mas a grande questão é, será que a gente vai ter efetivamente um judiciário participante dentro do presídio, fazendo audiência lá, ou ele vai ficar de casa na salinha dele com ar-condicionado? A gente não sabe. A gente tem que resguardar o direito do nosso cliente e pensar que mudanças haverão, mas essas mudanças têm que ser feitas dentro do melhor possível para todos. Não só para o judiciário, não só para o Ministério Público, não só até para nós da advocacia. A gente tem que pensar sempre em mudanças, em evoluções, em melhorias para a população sempre. Mandar um abraço para a Lucimere, que fez aí o comentário e me citou. Um abraço, Lucimere. Perfeito, doutor Adrielmo. Nós estamos agora chegando ao final do nosso programa, temos alguns minutos. Interessante o que o doutor Adrielmo falou, principalmente diante dessa possibilidade de audiências virtuais, né, que já é uma realidade. Mas eu gostaria agora de passar a palavra para o doutor Diego Cândido, para saber, doutor Diego, essas audiências virtuais, elas comprometem o devido processo legal? Será que há uma segurança jurídica, né, nessas audiências ou não? É melhor, de fato, as audiências físicas que têm maior segurança e que a lei pode ser cumprida de maneira mais transparente, né? Porque tem um receio de repente, em audiências por vídeo, haja comunicação das testemunhas, etc. Qual a sua opinião, doutor Diego? Fernando, com as ferramentas tecnológicas, né, a probabilidade é que passaremos a utilizar mais esse meio à distância, mesmo após a pandemia, tendo em vista que as questões de celeridade, comunidade, enfim. Porém, devem ser observados os princípios previstos na Constituição, o Código de Processo Penal, o Código Penal, e uma vez que restar demonstrado prejuízo à parte, deve ser requerido que ocorra de forma presencial. Eu não vou nem citar o júri, porque chega até a ser bizarro a gente falar de júri de forma virtual, né? Mas sim uma audiência mais complexa, uma instrução um pouco mais complexa. Eu acredito que há necessidade da manutenção de forma presencial, até mesmo para garantir, né, um depoimento íntegro, por exemplo, de uma testemunha, o qual ela poderá utilizar de algum artifício para a sua resposta, o que talvez não seria possível de forma presencial. Então, eu defendo que, em algumas situações, poderá sim utilizar da audiência por videoconferência, forma virtual, porém, em casos mais complexos, minha opinião é que deve ser mantido a forma presencial, como sempre foi. Perfeito, doutor Diego. Gostaria aqui de registrar também a presença de Isabela Herrero, nossa presidente da Comissão de Agilização Processual. Essa comissão fez um material magnífico para todos os advogados, um compêndio com todas as resoluções e atos nesse período de pandemia, além dos contatos também dos órgãos. E todo esse material está disponível no nosso site da OAB Caruaru. Então, agradeço, parabenizo toda a comissão na pessoa de Isabela Herrero e parabéns pelo trabalho que vem desempenhando. Doutor Almi Pessoa fala aqui, parabéns a todos pelo debate, esse tema é de grande relevância para todos os operadores de direito e não somente os advogados. Obrigado. Eu acho que o doutor Almi é de Bezerros, salvo engano. Então, quero aqui parabenizar e cumprimentar todos os advogados de Caruaru e de região, Bonito, Bezerros, que nos acompanham através do canal da TV OAB Caruaru, que esse canal foi criado justamente para isso, para aproximar toda a advocacia da nossa região. Bom, eu gostaria de passar a palavra para o nosso presidente da Comissão de Processo Penal, doutor João Américo. Doutor João Américo, e a audiência virtual? O que é que você acha? Qual é a legalidade desse tipo de audiência? E por conta também dessa questão da audiência de custódia, né? Será que o CNJ tem razão de indeferir a realização por videoconferência, né? E, ao mesmo tempo, isso viola o termo de São José da Costa Rica, que nós somos signatários, né? Audiência de custódia, eu acredito
presidente, que nós já colocamos a nossa posição de entender que a ausência de audiência de custódia, na forma que foi colocada por Diego Cândido, representa de todo modo uma infringência à inovação legislativa no Código de Processo Penal, mas em um Pacto São José da Costa Rica que já tinha sido assinado há tanto tempo e prescindia desse ato processual tão importante. A tecnologia traz eficiência, agilidade e precipita um processo de modernização da justiça. Cartas precatórias não precisarão mais ser realizadas, presidente, pelo uso daquele modelo antigo. O advogado vai ter que se deslocar, viajar para outro estado. Cartas rogatórias, já se tem até notícias de cartas rogatórias sendo realizadas por meio online. Então, o uso da tecnologia ela é imprescindível e inevitável. A justiça não vai poder deixar de ser tocada pela utilização dos meios tecnológicos. O que não pode haver é um uso exagerado da tecnologia, que pode levar a um processo de mecanização do direito. No despacho do juiz com o advogado, deve-se prescindir os meios físicos. É evidente que depois de superada a pandemia, ou só quando o advogado não puder fazê-lo. Porque a gente não vai saber, como o doutor Adriano sempre coloca, como bom professor, e como Sócrates assim também fazia, a dúvida como elemento essencial do questionamento, do saber e da informação e do conhecimento, a gente não vai saber se o juiz que está nos recebendo, está nos ouvindo, ele está vendo nossa imagem, ouvindo nosso som, ou está fazendo outra coisa na tela. A tela que nos vê não pode ser a tela que não esteja sendo a tela que o juiz esteja assistindo. E, no fim, nós temos umas questões interessantes, que é a utilização da internet e dos meios digitais na investigação. Na Itália já se criou até cavalo de Troia para espionar celular e computador, ou seja, a polícia já cria um expediente que fica conectado ao computador para fins de investigação. A infiltração policial por meio de mídias digitais é outra questão interessante também acerca dessa questão. Ou seja, um policial no FBI dos Estados Unidos já está adotando um procedimento de policiais se passarem por crianças para crimes de pedofilia. Então, a tecnologia também abriu um campo de investigação, um campo de debate importante. E, principalmente, a possibilidade de que é outro tema, lógico, a discussão de delações premiadas, negociações na persecução criminal, que também poderiam ser feitas através do uso de tecnologia nas negociações. Não necessariamente você precisa, como é uma negociação entre advogado e Ministério Público, você não necessariamente precisaria ter o uso da tecnologia de forma tão forte, mas eu entendo que a tecnologia veio para ficar, nós vamos ter que nos adaptar, mas sempre lembrando, nunca é demais citar que nós precisamos não abrir mão dos direitos e das prerrogativas. A manutenção das prerrogativas é essencial, por isso uma instituição forte é imprescindível para que a advocacia seja exercida e respeitada em nosso país. E aqui também em Caruaru. Perfeito, doutor João Américo. Bom, nós estamos agora no final do nosso programa. Quero agradecer a todos que nos assistiram, né, que nos assistem, que participaram do nosso chat. Quero agradecer aqui também a Isabela Herrera. Ela aproveita aqui para parabenizar todos vocês pelo excelente debate de hoje. Obrigado, Isabela. E eu gostaria de passar agora a palavra para o nosso secretário, doutor Adrielmo, para as considerações finais a respeito desse período agora, doutor Adrielmo, que nós estamos vivendo. As considerações finais são de agradecimento, porque essa atuação, esses debates, essas falas são importantes, essas reuniões são importantes, porque a gente sempre tem que pensar num dia melhor. Essa pandemia, se Deus quiser, vai passar, nós vamos voltar, vamos sair desse novo normal e voltar a um outro novo normal, que vai ter várias mudanças, mas com a certeza de que o trabalho continua, que a determinação continua, e agradecer esse debate com esses dois amigos aí, Diego Cândido e João Américo, que é um amigo de longa data aí, e já trabalhou conosco lá no escritório de prática, e faz grande falta lá, pessoas de bem, muito trabalhador, é um grande profissional, tem um respeito imenso, e agradecer o convite feito pelo meu presidente, Fernando Júnior, que me deu essa oportunidade de estar aqui hoje na TV OAB, para estar falando com a população. Adriano, mais uma vez, obrigado, parabéns pelo trabalho, né? E é muito importante que todos os advogados tenham conhecimento do trabalho que a OAB Caruaru desenvolve,
e é um trabalho em conjunto, com várias pessoas unidas, né, trabalhando em prol da advocacia e da sociedade. Então, parabenizo, Adriel, não só pelo diretor que você é, pelo professor também, pelo amigo e pelo profissional. Parabéns e obrigado, viu? Obrigado aí pelo trabalho desempenhado. Agora eu gostaria de passar a palavra para o nosso presidente da Comissão de Direito Penal, doutor Diego Cândido, para as considerações finais, doutor. Obrigado, Fernando. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito, né? É uma satisfação poder debater tais assuntos com o doutor Adrielmo, doutor João Américo, referências para mim, né, para vários outros advogados também. Com certeza, esse momento de pandemia que estamos passando vai passar, né? E estamos caminhando juntos para fortalecendo também a classe, fortalecendo também a sociedade. A OAB tem esse papel muito importante também e vem cumprindo muito bem. Mais uma vez eu parabenizo o Fernando e toda a diretoria da OAB Caruaru, né? Todas as comissões, em especial as comissões voltadas a direito penal, direito de processo penal, né? Os colegas da advocacia criminal que estão no dia a dia, na labuta, né? Correndo risco de contaminação nas delegacias, em outros locais também. Então, meu forte abraço a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, doutor Diego. Parabéns pelo trabalho de toda a sua comissão. Eu sou testemunha de como vocês estão trabalhando, né? E é um trabalho que vocês estão fazendo de maneira assim pioneira aqui na nossa subsecção, representando a altura a advocacia criminal. Bom, e agora eu gostaria de passar a palavra para o nosso presidente da Comissão de Processo Penal, doutor João Américo, para as suas considerações finais. Eu que agradeço o convite, senhor presidente. Quero dizer que no altar dos sacrifícios, cada um tem alguma coisa a contribuir. E Vossa Excelência, nesse altar, como profissão de fé, deposita muito. Deposita tempo, deposita paciência, e se sacrifica, inclusive, até com relação a honorários, a clientes. Nós sabemos o quanto o senhor deposita nesse altar do sacrifício em nome da advocacia. Quero cumprimentar o nosso querido professor Adrielmo, que ilumina nossas mentes, que legou uma geração de juristas apaixonados pelo direito penal, graças ao seu empenho e à forma com que apresenta o direito penal, além de tudo, transforma o direito penal, que é uma ciência dura, com leveza, que é traço característico de sua personalidade. E também saudar com o nosso querido amigo, o Diego Cândido. A OAB também é um local de encontro, e a OAB nos deu esse encontro, que me sinto muito privilegiado e honrado, e sei do compromisso de doutor Diego Cândido com a ciência jurídica, que faz parte de outras dimensões, de outras associações, sempre no intuito de se preservar. É inspiração para nós. Agradeço as elogiosas palavras que Vossas Excelências dirigiram a mim, entendendo que o elogio é um incentivo valoroso para que eu venha me tornar a ser o que eles dizem que sou, porque tenho a certeza que ainda não consegui. Cumprimentar todos os amigos, a minha pessoa, Michele, Lucimere Passos, Vamário, nosso querido Vamário, Anderson Carvalho, Gleidson Oliveira, Marcli, Lúcia Cardoso, nossa vice-presidência, Carla, o Amorim, o Ramon Barros e a Isabela Herreiro, e dizer que eu me sinto muito honrado em participar de uma OAB tão atuante e que, como eu disse no início, Fernando, a OAB não vai lhe deixar só. É aquela música lá do Liverpool mesmo, aquela coisa bonita. You never walk alone. Ou seja, você não está só, porque a OAB vai estar com você. Obrigado, João. Obrigado pela deferência, viu, pelas palavras. Você está fazendo um trabalho fantástico juntamente com toda a comissão. A OAB Caruaru é o que é diante desses grandes nomes que nós temos na nossa gestão, né, que trabalham diuturnamente para fortalecer a nossa advocacia, para fortalecer a sociedade. É muito importante a gente ter um canal de comunicação como esse para poder informar e divulgar as ações que são realizadas pela OAB Caruaru. Então, tenho muito orgulho de ter toda essa equipe, né, caminhando, todo mundo unido e trabalhando em prol da sociedade. Então, parabéns, João, e obrigado por tudo, pelas palavras e pelo trabalho que você vem desempenhando. Bom, então quero aqui encerrar o programa agradecendo à Câmara de Vereadores de Caruaru, ao presidente da Câmara, pelo espaço disponibilizado. Nosso programa OAB em Ação vai ser exibido toda terça e quinta-feira, às 9h30 da noite, no canal 22.2. Então, agradeço a toda a equipe técnica, a nossa diretoria da OAB Caruaru, ao conselho, às comissões
e ao nosso presidente Bruno Batista, que vem fazendo um trabalho exemplar, né, em defesa da nossa advocacia e da sociedade, assim como a CAP, na pessoa de Fernando Ribeiro e Mário Guimarães, da Escola Superior da Advocacia. Então, até a próxima, pessoal, e obrigado mais uma vez pela audiência de todos vocês.